Bom dia, gente! Hoje vou apresentar a aula 11, explicando o modelo atômico de Bohr e a estrutura do átomo. Modelo atômico de Bohr. Então, o modelo atômico de Bohr, o átomo tem um núcleo. Dentro do núcleo temos prótons e nêutrons, e na eletrosfera ficam os elétrons. Então, quanto mais afastado do núcleo, maior a quantidade de energia. Então, aqui está o núcleo, camada K, L, M, N. Aí, até aqui tem um N, então vai ficar, no total, tem 7. Vai ficar K, L, M, N, O, P e Q. Então, quando esse elétron absorve a energia, existe o elétron. Aí ele vai saltar da camada mais interna para a externa. E ele não fica o tempo todo nessa camada, ele volta. Então, no retorno ao estado fundamental, ocorre liberação de energia. Então, todas as vezes que vocês estiverem resolvendo uma questão, tiver os modelos atômicos lá perguntando sobre os cientistas, falou em luz, vocês marcam Bohr. Então, retornando do elétron para a camada K, então você vê a luz ultravioleta. Se o elétron retornar para a camada L, que é a segunda, liberação de luz visível. Então, se esse elétron vir para a camada M, então a liberação de luz infravermelha. Então, agora nós vamos ver o modelo atômico de Bohr chegou à conclusão que tem níveis de energia e as camadas. Os níveis são 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E as camadas K, L, M, N, O, P e Q. Então, resumindo, as camadas são K, L, M, N, O, P e Q. Os níveis são 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E cada camada suporta um número máximo de elétrons. Então, na camada K suporta 2, na camada L, 8, M, 18, o N, 32, o O, 32, o P, 18 e o Q, 2. Então, aqui tem a estrutura de um átomo. Então, o átomo tem um núcleo, tem a eletrosfera. Então, dentro do núcleo tem o prótons e nêutrons. Massa relativa do próton é 1, do nêutron é 1, e carga elétrica relativa do próton é 1 e do nêutron é 0. A eletrosfera fica os elétrons. Os elétrons têm a massa relativa de 1 dividido por 1836 e carga elétrica relativa menos 1. Então, essa eletrosfera ela é grande e quase não tem peso. Então, o peso do átomo está concentrado no núcleo, tá? Que tem os prótons e os nêutrons. Aqui tem o átomo de césio. Então, para você desenhar ele, tá? Como você faz? Então, primeiro, você vem nessa regrinha que eu deixei para você aqui, os exemplos, né? Desenhe os seguintes átomos aqui, você vai ver depois. Bem aqui, ó, o que significa cada letra. Então, aqui é o número atômico, é Z, é a identidade do átomo. Então, cada pessoa tem a sua identidade, tem um número, CPF e tudo. Então, olha só. Então, o número atômico vai ser a identidade do átomo. P, número de prótons, ele é positivo, fica dentro do núcleo. Os elétrons, número de elétrons aqui, o ECzinho significa elétrons, então ele é negativo. E o A maiúsculo significa número de massa atômica. O N minúsculo, número de nêutrons, sem carga. Então, esse aqui é o significado das letras para você entender o que você está fazendo na estrutura do átomo. Então,
Como que você vai achar a quantidade de elétrons? Tem essa formulazinha aqui. Z é igual a P sempre, ou seja, número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Quando o átomo está no estado fundamental, ou seja, não perdeu e nem ganhou elétron. Então é isso aqui, essa regrinha aqui. Número atômico igual ao número de prótons igual ao número de elétrons. Se ele ganhar ou perder elétron, aqui vai ser diferente somente os elétrons. Z e P continuam os mesmos, não pode mudar. Aí, se ele perguntar qual o número de massa, então você segue essa regrinha aqui, tá? Que o número de massa é igual, o número de prótons aqui é mais, tá? Mais o número de nêutrons. E se você quiser achar os nêutrons, neutro é igual a, que é o número de massa, menos P, que é o número de prótons. Ou neutro é igual massa menos Z. Por quê? Por que eu posso colocar o P e posso colocar o Z? Porque P é igual a Z sempre. Então, voltando na questão para você resolver, tá? Então, nós temos aqui um átomo de césio. Então, ele tem o número atômico 55. O que significa isso? Então, aqui temos 55. Você vai ter, para distribuir os elétrons na camada, então você tem que seguir essa regra aqui, tá? Que são a quantidade máxima de cada camada. Então, cada camada tem seu número de elétrons. Camada K, 2, número máximo, tá? Então, esse aqui são o número máximo. Só que agora, ele te deu o quê? Um número atômico 55. E o que você vai fazer, então? Se você tem o número 55, né, atômico, então você vai pegar, seu número atômico é 55, então seu número de prótons é 55, seu número de elétrons, como ele está no estado fundamental, é 55, o seu número de massa, eu não peguei, mas vamos olhar aqui, número 55, tá? Seu número de elétrons. Então, o que eu quero? Eu quero simplesmente esse daqui. Por quê? Porque quem vai para essas camadas é o número de elétrons. Aí você segue essa regrinha aqui dos números que não pode ultrapassar de cada camadinha aqui. Então, na camada K, você segue essa ordem. Camada K suporta quantos elétrons? 2. Então, quantos elétrons que você tem aqui? Se você tem o número atômico que é 55, então seu número de prótons vai ser 55 e seu número de elétrons então vai ser 55. Então, quem é que vai para as camadinhas aqui? Número de elétrons. Então, segue essa regrinha aqui, a quantidade máxima, não pode ultrapassar e vai chegar até o número 55. K suporta quanto? 2. L, 8. O M, 18. Só que até aqui tem quantos? Tem 28, tá ok? Então, o que você vai fazer? Você tem 55, tá? 55 menos 28. Vai dar quanto? Vai dar 27, tá? Então, tem uma regrinha que fala que não pode passar de 8 na última camada. Então, se você pode colocar o 27 aqui, ó, tá na quarta camada, que é o N. Poderia, né? Mas vai passar. Mas mesmo que chegasse isso aqui, você não pode ultrapassar de 18, de 8 na última camada. O que você vai fazer? Você vai pegar esse 27, tá ok? E colocar 18 aqui. Aí você sempre coloca o 18 aqui. Então vai sobrar quanto? Dá 9. Menos 1, vai sobrar 9 elétrons. Então o que você vai fazer? Você vai pegar esse 18, colocar na próxima camada. 9, sobrou 9 aqui. Não pode, por quê? Porque não pode ultrapassar de 8. Então você vai colocar 8 aqui, o que sobrar você passa para a outra. Então ficou 28 mais
27 deu 55 elétrons, tá? Então, você somando isso aí, vai dar aqui 28, né? Não tinha dado 27 ali, esses três últimos ali dá 27. 7 mais 8 vai dar 15, vai 55. Aí, 55 elétrons. Então, na hora que você for distribuir, você distribui até chegar o número que ele pediu aqui para você. Nesse caso é 55 o número de elétrons. O número atômico é igual ao número de prótons. Então, os elétrons seu vai ficar 55 também. Aqui nós temos o número atômico 16. Então, qual é o número de elétrons? Então, tem 16. Então, é só você fazer isso. Ele te dá um número ou de prótons ou de elétrons, tá? Então, ficou aqui o número atômico dele. E como ele está no estado fundamental, Z vai ser igual a P, que vai ser igual a elétrons. Então, esse número aqui é seu número atômico. Automaticamente, Z é igual a P sempre, e o elétron pode ser igual ou diferente, mas ele vai te explicar, tá? Então, esse aqui é no estado fundamental, então é 16 também. Moleza. Então, quantos elétrons que você vai distribuir? Só 16. Então, primeira camada suporta quanto? 2. Então, coloca 2 aqui. Segunda camada, 8. Põe o 8 aqui. Então, 2 mais 8, 10. Para 16, falta 6. Não é menor do que 8, então você pode colocar ele todinho. Então, esse daqui que é a sua distribuição por camada do elemento enxofre. Do elemento enxofre. E aí, nós vamos desenhar esse átomo aqui. Então, como que você desenha? Você não tem 16 elétrons? Então, nós achamos aqui que tem igual a 16 elétrons, tá? Então, você desenhando o átomo, você vai colocar aqui. Então, quantos prótons que tem? Tem 16. Então, você tem 16 prótons e 32 é o número de massa. 32 é o número de massa. Então, o que você vai fazer? 32, né? Vai achar o número de nêutron. Nêutron é igual o quê? O número de nêutron é igual a A menos P. Então, qual é o número de nêutron? A é 32 e o P não é 16. Então, seu número de nêutron vai igual a 16. Então, você tem 16 prótons, que é positivo, e 16 nêutrons, que não tem carga. E agora você vai passar a desenhar as camadas. Quais são as camadas? K. Então, camada K suporta quantos elétrons? Camada K suporta no máximo 2 elétrons. Então, tá aqui 1, 2. E a camada L? Próxima é a camada L. Suporta quantos? Camada L suporta no máximo 8 elétrons. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 mais 8, 10. Aí tem outra camada, que é a M. Mas eu tenho quantos? Distribuir quantos elétrons aqui? 16. No meu número 16 de elétrons. Então eu vou chamar mais uma camadinha, ó. Na última camada, eu tenho que ter quantos? Se eu tenho 2 mais 8 dá 10, então falta 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, olha só. Então, nós temos aqui um átomo de enxofre no desenho.